Olá, queridos amigos, estamos aqui iniciando mais um programa nosso, Páginas da Bíblia. Pretendemos unicamente fazer com que descubramos a cada programa, a cada página que nós formos lendo e descobrindo, mergulhar nesse universo divino, esse universo que o Senhor nos propõe a mostrar o caminho da felicidade, se nós o abraçarmos. Então, para isso, eu quero contar com minhas mestras. Nós estamos o Clube das Meninas aqui. Eu quero cumprimentar a Amélia, muito obrigada por estar aqui. Eu é que agradeço. Maíla, mais uma vez, obrigada. Eu agradeço de estar aqui com vocês. Então, estamos todos empenhados, né, com essa proposta, agradecendo a você que já há um certo tempo nos acompanha. Esse programa já está ficando velhinho, já estamos com 5 anos de programa, né? E a você que está começando agora, que seja bem-vindo, que você possa continuar conosco sempre mais e mais nesse dia e horário. Estamos entrando agora nas cartas de São João. E no programa passado, nós fizemos assim uma introdução muito legal. As meninas não estavam os meninos, foi o Padre Carlos e o Diácono José Carlos, explicando principalmente a diferença de cartas para epístolas. Porque as cartas, ela tem um endereçamento certo. Ela diz para quem vai, ela acontece na sua conversa e ela se despede. Já a epístola não. A epístola não tem destinatária, para todo é o universo, para todo aquele que pegar esse material e for ler. Então, nós estamos aqui de forma bem própria, abrindo a primeira epístola, porque não tem endereçamento, primeira epístola de São João. Então, nós vamos pegar, vocês podem ver aí, depois que passa os evangelhos, já depois de Atos, já para o final da sua Bíblia, a partir do capítulo 2, nós vamos ver hoje, vou ler agora o versículo do 3 ao 11, e vai dizer assim: E sabemos que o conhecemos por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas o que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus está realizado. Nisto reconhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. E, no entanto, é um mandamento novo que vos escrevo, o que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. O que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Nossa, esse final então é muito bonito, mas eu quero pegar e entender já bem o começo. Não sei qual de vocês, meninas, poderiam dizer assim, em que momento que João senta para escrever essa epístola? Para a gente ter um cenário assim um pouco mais evidente. Então, a gente está aqui nesse contexto de João, ele escrevendo já para uma comunidade, aí por volta já do ano 90. Então, já é uma comunidade amadurecida. Organizada, mas também uma comunidade que corre um sério risco. Por já não ter a maioria dos apóstolos com eles ali. É uma comunidade que tem que ser muito bem orientada nos conselhos, relembrar aquilo que Jesus ensinava. Por quê? Porque como não tem mais essas testemunhas oculares que viveram com Jesus, essa comunidade pode se afastar daquilo que também um texto de João no Apocalipse fala do primeiro amor, que é esse mandamento de Jesus do amor, da caridade, do manter-se fiel. Então, a gente poderia dizer que esse é o contexto para o qual João está escrevendo. Não especificamente para uma comunidade, mas para várias comunidades, como você mesmo colocou, por isso o termo epístola. E é importante porque ele vem falando desde o capítulo 1 de algumas condições para você participar da comunidade. A primeira condição, né, Amélia, que a gente viu inclusive no programa anterior,
Ele falava realmente de romper com o pecado, né? Romper com o pecado. Quer dizer, Isso. para você caminhar, para você viver em comunidade, tem algumas condições, né? E aí ele começa a relembrar aquilo que Jesus viveu, que Jesus fez e falou, mas que ele foi assassinado, mas que ele ressuscitou. Então, lembrar sempre Jesus Cristo ressuscitado, que é o exemplo para todos eles. E uma segunda condição que ele fala agora é a questão de observar os mandamentos, principalmente aquele que na questão da caridade, do cuidado, da fraternidade. Né? E ele fala, sabemos que o conhecemos, por isso guardamos seus mandamentos. E aquele que diz, eu o conheço, aqui, eu estava lendo essa carta dele, né, e lembrando que ele vai repetir quase que o Evangelho de João. Por isso que talvez seja o mesmo autor, né? Verdade. Ele começa a lembrar algumas coisas, por exemplo, eu o conheço. Eu conheço no Evangelho de João aquele texto do capítulo 10, que ele fala que o pastor conhece as suas ovelhas, ele as chama pelo nome. O eu sou também vai lembrar o Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés e fala, eu vi, eu conheço. Quando Moisés pergunta qual o nome, ele fala, meu nome é Eu Sou. Deus de seus pais e meu nome de geração em geração. Então, ele está fazendo uma memória para dizer, precisa dizer para a comunidade que Jesus Cristo é Deus, né? Isso, afirmar isso. É importante nessa segunda condição que João coloca para viver em comunidade, que é viver o amor, viver o mandamento do amor, ele coloca aí logo no versículo 13, 4, uma diferença entre conhecer e guardar. Porque conhecer os mandamentos, e aí ele está falando especialmente do mandamento do amor, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Mas não basta conhecer. O conhecimento tem que passar pela prática, que isso é guardar. Por isso que ele fala assim, aquele que diz eu conheço, mas não guarda, ou seja, não pratica, não observa no sentido de praticar. Certo. Ele é mentiroso. Porque não basta conhecer, é preciso vivenciar isso. E aí sim a verdade estará com ele. E essa verdade, na realidade, ela é a expressão da vontade de Deus. O que Deus quer? Foi o que Jesus veio mostrar. Né? A verdade é fazer aquilo que Jesus fez, o que Deus fez. Aí tem que lembrar tudo aquilo que Deus fez para a aliança com o povo no Antigo Testamento, o que Jesus fez assim que começou a missão. Sim. Um outro verbo importante que aparece é no versículo 6, que é muito próprio de João, o permanecer. Né? Aí vai lembrar que é a videira. Isso. Né? Se vocês permanecem em mim, eu permaneço no Pai, vocês permanecem nele. E aqui ele dá essa condição novamente. Aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Então, novamente, João faz aqui um desafio à comunidade, às comunidades. Não basta conhecer, não basta dizer, observar, mas se não tiver a prática, o estar junto, que é o permanecer, tudo isso é vão, tudo isso é mentiroso dentro dessa proposta que João traz. Porque nós vivemos numa época, Ana Maília, eu acho que todos vão concordar, em que a gente até busca essa mudança de vida, busca esse entendimento, busca mergulhar no conhecimento de Deus, né? Mas a gente vê que fica tudo muito no nível de eu conheço porque já estudei, mas fica muito dissociado daquele dia a dia, né? A gente vê que no dia a dia falta a aplicação desse conhecer realmente, né? A prática disso. E a gente vive num mundo globalizado em que a gente tem visto demais essa falta da caridade, falta do amor, a falta da acolhida mesmo, né? Isso, exatamente. Por isso que em João ele fala de mandamento novo, mas na muito verdade antigo. não tem novidade no termo em si. O mandamento é o mesmo, é o amor a Deus, aos irmãos, a nós mesmos, mas
deve ser sempre renovada na prática. Esse praticar sempre essa caridade, esse amor, deve ser algo feito a cada dia. Por isso que ele se torna novo a cada dia, senão ele caduca. É muito interessante porque ele coloca exatamente esse termo novo, porque se ele não for aplicado na prática, ele caduca, fica velho, fica ultrapassado. E aí a gente perde toda a importância dessa mensagem de Cristo. A gente pode lembrar, quando você fala caduca, o velho, a briga de Jesus com o templo de Jerusalém, porque as leis tinham, os mandamentos tinham, que eram 10 se tornou 613, mas caducou no sentido que não era para a vida. Na realidade, esse mandamento que tinha que ser a vivência no amor, por isso que ele vai falar no Evangelho, né? Ele não acrescenta mais nada, não mexe em nada, só acrescenta que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. A prática do amor. Aí ele está fazendo a comunidade a fazer memória do que Jesus fez e falou. Outro aspecto importante desse capítulo, do versículo 8 até o versículo 11, são as oposições que João utiliza, né? Esses paradoxos. Luz, trevas, amor, ódio. Que está no prólogo de João. De João. Verdade, mentira. E ele é muito categórico. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, na verdade está nas trevas até agora. Olha, impossível eu não me lembrar da situação reinante, dessas facções que, em nome de Deus, cometem tantas tiranias, né? De matar, estrangular, degolar, oprimir, expulsar, derrubar, destruir, né? Então, não tem como dissociar. Nós vivemos num mundo em que isso está nos aterrorizando pelo que nós estamos vendo, né? Uma população inteira fazendo o seu êxodo com crianças, velhos, doentes, jovens, pessoas desesperançadas, passando frio, fome, né? Em busca de uma nova terra, fugindo de conflitos, e os países ricos e abastados expulsando-os, eles não querem. E eu vejo agora propagandas de novos candidatos à presidência se propondo a levantar muros. Não, nós vamos colocar muro, e o pessoal aplaudindo. Então eu estou vendo que quando a gente imaginava que o mundo estava entendendo o amor, derrubando os muros que já existiam, vem uma nova onda, erguendo de novo esses muros. Então eu realmente penso que esse ensinamento de Jesus parece que não vai ter fim, né? É um grande desafio, ou seja, não basta conhecer do amor, se não põe em prática, porque ali é próprio disso. Sim. Quem são essas pessoas que estão construindo esses muros novamente? De divisão, de exclusão. São pessoas que estão nas nossas igrejas, são pessoas que conhecem o Cristo, se colocam como cristãs, ou seja, conhecem a luz, mas vivem nas trevas. Por quê? Porque odeia o seu irmão. Então, por isso, João coloca aqui algo que é muito sério. Quem ama esse Deus, diz amar esse Deus, mas odeia o seu irmão na prática, na verdade, continua nas trevas, não sabe onde vai, as trevas cegaram seus olhos e ele continua aí nesse caminho totalmente diferente do caminho que leva a Deus. No capítulo 8 de João, ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas será a luz da vida. Então, essa briga que tem no Evangelho, que tem nessa epístola agora, também, como a Ana fala, está no mundo. Sim. É uma briga constante entre luz e trevas. Né? E lá no prólogo já falava que essa luz que é o Cristo veio, mas eles preferiram as trevas. O que são essas trevas? É negar esse projeto, é não querer viver isso, que é algo muito pessoal. Eu tenho que aceitar, eu tenho que viver. Se eu não fizer isso, não bastava o Cristo ter vindo. Se isso não muda nada na minha vida. Eu dizia até no programa anterior que João
tem o seu evangelho, né? É como se João tivesse feito uma cartilha do amor. Mas, de repente, ele percebe que a comunidade para quem ele dirigiu especificamente, que na realidade somos todos nós, não praticam bem esse amor, e ele manda um bilhete. Ele manda um bilhetinho, ele manda uma mensagem de zap, rapidinha, que é, na realidade, essa carta, né? Na realidade, é uma epístola, porque é para todos nós, né? Então, como se dissesse, gente, isso aqui não está sendo observado, não estou vendo isso no meio de vocês acontecer. Então, nós não estamos lendo, ou não estamos lendo a cartilha, ou o que lemos não entendemos. Então, eu quero reforçar para vocês que aquele que olha a luz e não consegue ver a luz, está faltando uma adaptação melhor, né? Ou você está muito nas trevas e a luz te cegou, ou então você está precisando realmente se adaptar a um novo sistema, né? Mas acontece que vamos falar das nossas comunidades, né? Nas nossas comunidades hoje, não é diferente das comunidades joaninas. Não é. Tempo, porque existem pessoas que se dizem cristãs, são até famosas nas comunidades, nas igrejas, mas na realidade é só aparência. Por isso que andam nas trevas, né? Eu pareço que sou bonzinha, sou boazinha, mas na realidade eu não vivo a vivência do amor que é Jesus. Aí eu busco interesses próprios. Todo mundo acha que eu sou uma santa, mas na realidade é outra coisa. Né? E na realidade a gente também, como aquilo que você coloca, é a gente confiar que, mesmo que eu esteja vivendo uma situação muito difícil, que para mim parece fugir do meu alcance, o Senhor, que é o dono de tudo, que me ama acima de tudo, Ele vai resolver aquilo. E não eu tentar resolver de um jeito que às vezes não é o jeito mais conciliador. Né? Mas eu vou fazer o seguinte, gente, sem mais delongas, eu vou pedir um pequeno intervalo, porque nós já voltamos com a sequência da leitura e a continuação desse entendimento. Já voltamos.